Estamos aqui com o Pablo Motta, CFO da Marco Polo. Pablo, muito obrigado por falar aqui com a CNN. Obrigado, Fabrício. É sempre um prazer aqui estar presente e podendo, de fato, estar compartilhando um pouco aqui da nossa trajetória. Pablo, quero começar a nossa conversa falando sobre crédito, o acesso ao crédito que acaba sendo uma das dores do setor. Como você avalia o acesso ao crédito nesse momento, as condições de financiamento, quais as perspectivas de vocês para os próximos anos? Não, excelente, Fabrício. Acho que quando a gente olha do ponto de vista de crédito, é sempre importante a gente diferenciar o segmento que acaba tratando dos veículos rodoviários, de média e longa distância, do segmento que acaba transportando as pessoas nas cidades, que é o transporte urbano. Então, quando a gente olha para o transporte urbano, a gente vê que o problema, efetivamente, de crédito, ele está mais alicerçado do ponto de vista dos contratos e as tarifas que hoje são cobradas pelos operadores, que acabam não suportando adequadamente renovações de frota. Então é um problema mais estrutural, é um problema que de fato vem sendo debatido com bastante ênfase pela população, porque isso está prejudicando, em linhas gerais, aí, grandes renovações, grandes discussões, e o acesso a crédito para esse setor, hoje, ele está mais restritivo. Quando a gente olha para o rodoviário, a gente vê que é um segmento que tem trabalhado levando valor agregado para os passageiros, transportes que acabam de fato tendo uma maior possibilidade de ajustes de tarifas, e esse segmento ele tem acesso ao crédito, apesar de no momento atual a demanda de passageiros acaba, em função da conjuntura econômica, sendo um pouco mais também impactada. Mas o fato hoje de crédito está mais no urbano, que é hoje a gente vê que tem a grande oportunidade em termos de renovação. Pablo, outro assunto que eu queria tratar com você é a aprovação do marco regulatório do transporte urbano coletivo agora em maio. Foi amplamente discutido no Congresso Nacional com representantes do setor, foi aprovado e sancionado com alguns vetos. Eu queria saber o seguinte: a aprovação desse projeto vai permitir a Marco Polo expandir seus projetos, trazer mais investimentos? E se os vetos preocupam em relação à insegurança jurídica e à imprevisibilidade desses investimentos? Fantástico, E agora, conectando com a minha fala há pouco, quando a gente fala do segmento de urbanos que está tendo dificuldade, o marco legal do transporte, ele vem de fato para dar um pouco mais de viabilidade para que, de fato, o serviço de transporte coletivo urbano, ele tenha uma relação do ponto de vista econômica equilibrada, que possa trazer um pouco mais de previsibilidade para os operadores, porque ele traz um framework muito melhor estruturado do ponto de vista de governança. Então ele acaba, de fato, criando uma relação que é do passageiro com o operador na tarifa pública, mas ele também cria uma relação do ente concedente, as prefeituras, junto aos operadores, que aí é a tarifa técnica. Na medida que isso acontece, acaba se criando previsibilidade do ponto de vista de remuneração dos operadores, e isso tende a trazer muito mais atratividade para os operadores renovarem e para os bancos ofertarem crédito para o segmento. Então o Marco Legal do Transporte é uma referência a nível global. Eu diria que essa discussão não é uma discussão que é nova do Brasil, mas o mundo inteiro já trabalha nesse contexto, onde os operadores, eles de fato acabam tendo suporte de governo e políticas públicas que permitam com que cada vez mais o transporte público ele tenha previsibilidade. Houve sim alguns vetos, mas o que a gente vê é que a estrutura do marco legal ela já vai permitir com que as prefeituras, dentro desse período de transição, se organizem, se estruturem, e isso de fato vai efetivar uma renovação de transporte, levando mais política social, de fato, para a população de maneira geral. Agora, Pablo, eu quero trazer a nossa conversa do cenário macro para o micro. Marco Polo divulgou recentemente o balanço do segundo trimestre de 2026, teve uma alta na receita, uma queda no lucro líquido. Queria a sua avaliação sobre o momento da empresa, sobre esse balanço. Não, excelente, E aí a gente olha, Fabrício, que na prática, o que a gente está vivenciando hoje dentro dos nossos negócios é um pouco desse cenário que eu comentei há pouco a respeito dos ônibus urbanos, uma menor demanda, os rodoviários começam a ter um certo impacto agora do ponto de vista privado nas vendas do Brasil e também em exportações, especialmente para países como a Argentina. O que a Marco Polo acabou entregando nesse segundo trimestre
foi um mix de produção mais leve, então a gente olha que o grande incremento em termos de produção foram de micro-ônibus, né? São veículos que são muito representativos, é uma entrega para governo, mas acaba que setores, como é o setor de urbano e rodoviário, quando eles acabaram tendo uma retração nesse ano, e aí não é uma produção apenas da Marco Polo, isso é uma produção nacional, inclusive a Marco Polo nesse trimestre teve aumento de market share, mas a gente vê que o mercado ele acabou demandando menos. E aí dentro desse contexto, isso trouxe o nível de rentabilidade da empresa para um patamar inferior àquilo que ela vinha entregando, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha do ponto de vista de perspectivas, essa demanda do mercado interno, ela acaba sendo mais reprimida ainda, né? Não só Brasil, países relevantes de Marco Polo, como é o caso da Argentina, México, que demandaram menos, eles estão com uma demanda em termos de renovação de frota ainda maior. Então as nossas perspectivas é que de fato a gente veja esse mercado voltando, né? Tem questões estruturais, como a gente falou há pouco, do ponto de vista de tarifas, mas isso tende, na medida que o governo e a população e os operadores passarem a tratar isso, tende a fazer com que o mercado volte e volte muito mais forte. Então é um momento mais complexo para o nosso negócio, mas é também um cenário que a gente vê que está muito em função desse cenário macro que está impactando bastante nesse momento o setor. Nós conversamos com o Pablo Motta, CFO da Marco Polo. Pablo, muito obrigado por essa conversa. Obrigado, Fabrício. Sempre um prazer.